noite a todos. No nosso café de hoje vamos tratar sobre os novos conceitos de prisão na pós-modernidade. Como dizem, olhar a palavra. Modernidade nasce com o espírito do capitalismo, pode-se nomear algo em torno do século XVII para cá, e com ele o poder mandatário da sociedade deixa de ser político, de um imperador, de um rei, sobre a sociedade, e se torna fortemente econômico. A mudança do poder, ela vem da política para a economia. E no mundo contemporâneo, sequer a economia, algo mais rápido é as finanças. São as finanças. Pós-modernidade é um conceito que a gente pode entender pela sociologia histórica, uma designação sociocultural das mudanças ocorridas no capitalismo a partir, historicamente, de fenômenos como a queda do Muro de Berlim, em 89, a dissolução do colapso da União Soviética e, fundamentalmente, a crise da razão que entra em desencanto em sua incompetente capacidade de produzir humanidade em nós, gerando nossa própria destruição, uma perda na fé da razão. O que gerou na palavra pós-modernidade um duplo sentido. Alguns autores tratam isso como sendo irracional. Pós-modernidade é qualquer coisa dita sem critério, a Deus dará. E infelizmente isso se deu. Um outro sentido de pós-modernidade não é o abandono da razão, mas a superlativa condição da razão, discutindo perspectivas com outros saberes, saberes não racionais, saberes chamados à conversação, saberes multidisciplinares, saberes transdisciplinares, incluindo a espiritualidade no mundo como temática, como diálogo. Bom, pensando assim, eu gostaria de começar falando do nascimento das prisões na modernidade. Cito talvez um dos primeiros filósofos a discutir essa mudança grave do mundo antigo, clássico, para o mundo moderno, é o francês Etienne de la Boétie, que em 1517, na sua obra O Discurso da Servidão Voluntária, ele se pergunta: como é possível cidades inteiras subservientes ao poder de um único homem? Uma pergunta inédita. No século XVI, alguém se pergunta uma questão psicológica: como é possível que um só homem, com que lógica se faz explicar, tenha o poder da obediência de milhares de pessoas? A resposta está no título da obra: uma servidão voluntária. E é a partir daí que eu quero caminhar no sentido de prisão na modernidade. É inevitável discutir a obra de Michel Foucault, Vigiar e Punir, publicada em 1975, em que ele subverte nossa leitura clássica e ainda hoje popular de prisão. Ele fala, antes do século XVII, como a prisão era dos corpos. O suplício corporal, que o querido professor Frederico bem tratou, que servia para a contenção não dos indivíduos, mas das massas. Lembrando que no mundo clássico medieval não havia a ideia de indivíduo que nós temos a partir do capitalismo. Esse indivíduo que se define pela propriedade. Eu sou eu porque eu tenho algo e você não tem. Então eu sou pela propriedade do ter ou do desejar ter. Aqui, para Foucault, a modernidade é caracterizada por uma mudança política nas prisões. No mundo antigo, antes do século XVII, era uma prisão dos corpos. Escolhia-se qualquer
pessoa, representante de seu povo, de uma cultura, de um condado, e ele era supliciado, esquartejado, como exemplo para as massas. Não havia até um sobrenome pessoal na época. O sobrenome era da cidade, fulano da cidade X, ou o nome era apenas um derivativo qualquer, que pertencia, no fundo, à classe, à escravidão, aos vassalos. Não havia a pessoalidade reivindicada. Então, semelhante, metaforicamente, a um gado, bastava dominar um ou outro para que este gado, coletivamente, com um pensamento gregário, um pensamento coletivo, todo obedecesse. É assim, pelo corpo se dominavam as massas. No mundo capitalista, quando surge a consciência do direito pessoal à propriedade, embora na prática só alguns alcancem resultados pelos meios de produção, então era preciso dominar não os corpos, era preciso dominar física e psicologicamente esses corpos, porque agora a prisão se dá nos moldes do capitalismo. O que quer dizer isso? Uma nova economia política que consiste em obter o máximo de dominação com o menor gasto de esforço possível. Traduzindo isso, a prisão ideal na modernidade é a plena ilusão da liberdade. Aquela pessoa que se sente livre e por isso não vai se rebelar contra. Logo, a grande prisão passa a ser psicológica. Etienne Lavoisier, de novo, recupera o seu valor como talvez o porte, a abertura do que mais tarde foi recuperado por Freud, por Marx e pelos grandes estudiosos da escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Habermas, Fromm, filósofos citados aqui pelo querido professor Frederico, que estudam a nossa submissão voluntária a um sistema que cria em nós um processo falseado de identidade em que eu sou na medida em que obedeço ao sistema capitalista. Ora, estudando isso melhor, Foucault nos apresenta o projeto que nasceu no final do século XVIII da prisão panóptica. Panóptico quer dizer pan-universal e óptico-visão. Uma visão que conseguisse ver a todos. O projeto desse grande filósofo e jurista inglês tinha uma visibilidade, uma conformação de uma prisão circular. As celas ficariam todas em uma circunferência em torno de um centro que ficaria uma torre de visão, com pequenos orifícios, em que as pessoas vistas não saberiam quando estariam sendo vistas, hipoteticamente, a todo momento. Poderia até não se ter alguém vigiando, mas se permaneceria tendo a sensação de estarem vigiados. Big Brother, quando mais tarde vai ser esse termo utilizado pelo autor George Orwell, quando nos fala no grande irmão da sua obra, que hoje, caricaturadamente, foi utilizada na televisão como uma câmera filmando tudo simultaneamente. Portanto, você está sendo vigiado. O modelo panóptico teve entre suas características, uma inversão da visibilidade do poder. Antes, no século XVII, o poder era visível. O rei ostentava seu poder. Ele exibia a sua vestimenta, a sua aparência física e seu poderio militar. E o povo não era individualmente visto. O povo era anônimo. As prisões, então, os calabouços, eram para aprisionar o anonimato. Qualquer um que fosse preso não tinha, mas referências de saída, de entrada, de tratamento, era esquecido. Seus corpos eram esquecidos e suas identidades nunca existiam. Agora, a subversão implica em o rei, o poder, que agora é o capitalista, fica invisível. Ele vai ocupar não a visão de quem é visto, mas a visão de quem vê, de quem observa, e calcula de toda a informação adquirida métodos e informações e controle. E o poder de quem é subjugado fica em quem é visto.
É curioso, porque agora, se eu criar um sistema de vigilância e autoaprisionamento, eu terei que desenvolver nas pessoas um desejo de serem vistas, um desejo de serem vigiadas, um desejo de serem permanentemente punidas e aprisionadas como forma de fabricação da individualidade. Quanto mais prisioneiro, a visibilidade do poder, mais eu teria a sensação de que eu existo. É uma prisão perfeita. 3 novos espaços fundamentais foram existentes, nascidos especialmente da prisão, utilizados para construir a fabricação e o adestramento da nova individualidade subjugada no mundo moderno. Foucault estabelece a educação, as escolas, os hospitais e os conceitos de saúde e doença, portanto de normal e anormal, advindos do primeiro modelo adequado, do acampamento militar às prisões. Prisões, hospitais e escolas. Em cada uma dessas instâncias, nós teremos 2 categorias de percepção que vão fabricar a falsa liberdade com a ilusão da individualidade. Ou seja, a individualidade que cada qual passará a se nominar será aquela fabricada nestes espaços. Quais são eles? O primeiro método é a disciplina hierárquica. Ao invés de nós punirmos os corpos, nós vamos utilizar do tempo e do espaço como vetores. Se você gastar muitos anos habitando um espaço de confinamento, como uma escola, que tem 4 paredes, como um hospital, que tenha algo semelhante às celas das prisões, que tem a enfermaria, que tem a visibilidade em que o médico fabrica e frequenta, então nós teremos uma hierarquia. Nessa hierarquia, sempre estaremos abaixo de alguém que nos vigia. E sempre, para compensarmos a sensação de minoridade, vamos subjugar aqueles que ficariam, portanto, abaixo de nós. Olha que mecanismo maravilhoso. Para diminuir a sensação de estar aprisionado por alguém superior, porque eu não consigo me libertar e engrandecer-me nesta vigilância permanente, então eu diminuo outra pessoa como mecanismo de me tornar grande. As pessoas se libertam não pela luta política e psíquica nessa estrutura, elas se libertam do aprisionamento, aprisionando outras, se tornando senhoras e com a crença de que tem a liberdade para baixo. Isso multiplica exponencialmente na sociedade a relação de poder. E ela se torna tão grande e tão vertical, de cima para baixo, quanto lateral. Eu vigio a pessoa que está do meu lado, ela vigia a outra, e assim ninguém vigia ninguém em particular. É um sistema, uma malha de vigilância que é panóptica. O olhar está em todos os lugares. Alguém vai falar de você, alguém vai ver você. Imagine que no tempo de 10, 20 anos estudando, no tempo em que você passa por mecanismos de avaliação, de julgamento médico, psicológico de uma sociedade moderna, você vai permanentemente tornando isso natural. Até chegar um ponto em que você se forma na escola, na faculdade, pronto para uma mão de obra. Uma pessoa que internalizou a obediência está me vendo. E depois de um tempo, eu crio algo fabuloso. Eu quero ser visto. Por favor, olhem para mim. E aí a vaidade é alimentada por uma estrutura de poder. Eu acho que serei alguém, quanto mais falarem de mim, falem mal, mas falem de mim. A sensação de ser vigiado implica em elementos de composição dessa vigilância. Eu terei que ter mais dinheiro, e são basicamente, na opinião do psicanalista Erich Fromm, 3 elementos que vão me tornar mais visíveis que todas as pessoas no mundo. Eu posso ter os 3 ou apenas um deles, eu já teria um certo sucesso de crença de liberdade, porquanto ainda assim, sem que eu saiba, isso me tornarei mais prisioneiro da vigilância. Ou eu teria o sexo,
o erotismo e a sedução como elemento de ser visto e, portanto, nele aplicar hierarquias de controle, de ser controlado e de controlar alguém, ou eu terei a fama ou a popularidade, em que eu precisarei de mecanismos como hoje o Facebook para que eu seja notificado, famoso, uma piada, uma oratória, de alguma forma, algum elemento, mesmo que trágico, de ser visto. E o terceiro elemento, claro, não poderia deixar de ser o dinheiro. Se você tiver dinheiro, alguma forma de sedução erótica e fama, você será uma pessoa provavelmente livre, provavelmente vista e desejada por todas, e por isso mesmo estará ocupando o lugar do maior aprisionamento possível no sistema capitalista. Terei que obedecer para ter esses três elementos tudo que o sistema me oferece, e se eu perder qualquer um deles, me tornar desempregado, chegar a uma ideia de terceira idade, não puder mais ser um sedutor erótico, ou eu não tiver popularidade por qualquer instrumento de controle social, eu me sentirei um ninguém, um Zé Ninguém. Curiosamente, eu estarei livre do sistema capitalista, e porque não me sinto aprisionado a ele, não me sinto digno de ser eu mesmo. A outra forma são as micropunições. Ao invés daquele antigo encarceramento e punição de esquartejamento forte sobre os corpos, vamos agora reduzir as punições a instâncias tão mínimas, mas tão frequentes, que nem você vai sentir como sendo punição. Todas as punições como certas formas de ajustes à normalidade. Isso não é maneira de se sentar, isso não é maneira de se vestir. Uma pessoa da sua idade deveria se comportar dessa ou daquela maneira. E todos nós vigiamos uns aos outros e damos admoestações, controles mínimos, mas permanentes, para dizer: volte para o lugar, o seu quadrado, em que lhe foi dado para a individualização. Aquele que for, portanto, anormal, será minimamente penalizado, e se não, punições mais fortes. E por último, em todos os elementos aqui nas prisões carcerárias, nas escolas, em todos os aparatos médicos, hospitalares, nós teremos provas, exames, que serão saberes de verdade estabelecidos para julgar se a pessoa está válida ou não. A pessoa não é mais dona do conceito da própria saúde, do próprio corpo. É o médico que vai dizer para ela. O médico tem a verdade e eu subjugo a ele a minha vida. Claro que a medicação e a indústria farmacêutica vai se valer disso para o controle. Nas escolas, o professor escolhe o tipo de conhecimento que ele elege como o de validação de ser alguém na vida, que são todos os conhecimentos da formação de mão de obra, e o restante, que é tão digno e importante quanto, não é considerado. E para provar que o aluno não é alguém, eu faço uma prova com conhecimento que importa ao sistema, e se o aluno não passar, ou tirar uma nota ruim, eis a materialidade da prova de que ele não sabe. Agora eu tenho uma verdade estabelecida como registro para o controle e o estabelecimento da prisão. Ora, então, quando eu tiro uma nota, isso deve ter acontecido com vocês, aconteceu comigo pela primeira vez na 5ª série do colégio. Eu tirei uma nota considerada vermelha. Vermelha porque vem de uma herança moral, porque pertence àquelas coisas influenciadas pelos demônios. O demônio tem a cor vermelha, os nobres têm a cor de sangue azul, os que estão para o céu têm o azul, e o vermelho fica com aqueles que têm qualquer coisa errada na vida. Quando eu tirei minha nota vermelha, eu me senti ninguém, eu me senti enfraquecido. Então, se você tira uma nota baixa pelos critérios da normalidade, a sensação nesse sistema moderno de controle ainda é um pouco, mas persiste, a sensação de que você não é ninguém. Para ser alguém tem que obedecer ao sistema escolar. E assim também há um critério de saúde produtiva em que a medicina nos qualifica para continuarmos produzindo no sistema capitalista. Nancy Mangabeira Urgue, essa grande filósofa brasileira, na sua obra Fundamentos Filosóficos do Pensamento Ecológico, de 1992, diz que depois da época industrial que produziu a materialidade visível do corpo, o carro, extensão das pernas,
as armas e todas as máquinas que estendem a competência das mãos, nós criamos uma nova forma de desmaterialização a partir do computador, a partir de nanotecnologias. Cada vez mais o mundo está se desmaterializando. Até a pessoa mais pobre do mundo tem uma camiseta, mesmo que seja do vereador, candidato na época. O mundo já produziu materialmente o que ele tinha que produzir em termos de extensão e carências corporais. Agora está produzindo uma forma abstrata, virtual, conceitual de instrumentalizações. Nesse sentido, as prisões também estão se desmaterializando dos corpos para as almas. Primeiramente, essa desmaterialização torna as prisões elementos psicológicos. Isto é, comportamentos, valores aprisionados em nível mental. Com Foucault, já sabemos bem, desde Etienne de Lavoisier, Freud e Marx, que essa prisão se chama alienação. Voluntariamente eu lhe dou a marca sedutora do ser visto, do ser controlado, mas com prêmios sociais de aceitação, como talvez até um exemplo para o seu grupo. E pela vaidade, o peixe morre. E as pessoas aqui vão se tornando cada vez mais aprisionadas psicologicamente, crentes que são livres. Depois, um outro nível mais complexo, filosófico, não psicológico, eu chamaria de existencial de prisões. Isto é, a criação ou o nascimento de uma classe estratificada, não apenas de mentes ou corpos, mas de identidades. A mesma psicologia, psicanálise, a mesma filosofia de Foucault e todos esses conhecedores da modernidade que criticam a modernidade na pós-modernidade nos deram o conhecimento da libertação desses poderes. Hoje nós temos não apenas a tecnologia do controle mental, como a libertação do controle mental, com uma diferença que a história mostrou ser grave. Não queremos, mesmo sabendo da alienação, ficar do lado de fora, ficar livres. Há algo de estratificado, algo de rígido, que sedimentou em muitas pessoas em desejo voluntário de alienação mental. Viram o filme Matrix 1? Em que há uma personagem em que ele percebe todo o mecanismo de aprisionamento psicológico, e no caso também aprisionamento percepcional dos seus sentidos, físico e próprios sensitivos. Ele diz: eu sei que isso aqui é uma ilusão, mas eu prefiro essa ilusão se eu tiver as vantagens de ser rico, famoso, se eu tiver as vantagens de ser visto e desejado e adorado por todos, como exemplo de inveja. Esta figura do alienado merece também a dignidade do nosso respeito. É escolha pessoal. Fazendo uma análise de Lavoisier, de Michel Foucault, de Nancy Mangabeira, com seus aparatos, tecnologias e manifestações de novos conceitos de prisões na pós-modernidade, eu dou alguns exemplos dessas evidências que estão hoje presentes no mundo. Hoje, exatamente na data de hoje, em pesquisa mais recente colhida, existem 4.200.000 câmeras de vigilância em vídeo na Inglaterra. 500.000 só na cidade de Londres. Hoje nós temos celulares com localizadores, e como eu vi certa vez uma propaganda, quando essa tecnologia surgiu, está um rapaz bonito, gostoso, atraente, rico, saindo com uma namorada, o equivalente par do modelo de visibilidade. E ao lado, um rapaz feio, sem a postura envernizada pelas aparências musculares, pelas aparências sedutoras,
e financeiras. Ambos têm esse celular com a tecnologia. O pobre, miserável e feio entrega para a namorada de presente o celular dizendo a ela: eu vou saber onde você vai estar para controlar você. E aí ela pega esse celular, joga fora e escolhe outro rapaz. O bonitão pega o celular, que a partir dele é possível localizar e controlar a pessoa, e entrega para a namorada, para que ela tenha o controle. E portanto, ele que é visível e é controlado, está com a mulher ideal. O desejo agora de ser controlado e remunerado pela vigilância voluntária, pela punição voluntária, pelo controle voluntário, é fascinante. É difícil alguém não querer se ver livre dessas prisões. O preço, recuperando Immanuel Kant, exige uma ousadia e coragem tremendas, que poucos humanos são capazes, que não é outra coisa do que isto: ter a coragem de fazer aquilo que acha que é certo, seja lá qual for essa ideia. Podemos ver também chips hoje já criados, já existentes, de implantes subcutâneos para que a pessoa seja localizada em quaisquer lugares. Começou, claro, por tentativas de espionagem, e hoje é um desejo de muitos em serem vigiados e pagos por isso. Vocês ouviram isso? Em Brasília agora o que está sendo testado em algumas escolas públicas é um chip no uniforme, que o pai pode controlar que hora que o menino chega, que hora que o menino sai e onde que ele foi se matar a aula na escola. Então eles estão, acho que se não me engano, 2 ou 3 escolas testando esse uniforme com chip, e a frequência é feita na entrada do menino no colégio. Entrou no colégio, todo mundo sabe que ele está lá dentro. Imaginem agora também a obrigatoriedade de ser visto nesses moldes de visibilidade, em ter que sorrir sempre. Se alguém ficar triste, vai haver uma compulsão esmagadora de aprisionamento, obrigando a pessoa a sorrir. Não fique triste, sorria. Afinal de contas, você tem que ir para o mercado de trabalho e tem que ser produtiva. A sociedade quer que você produza muito. Tem que vender calças jeans. Então sorria. Você não tem direito de ficar triste. E se eu não conseguir, não tem problema. Nós lhe daremos antidepressivos que obrigatoriamente você vai ter bons humores. E se eu tiver impotência sexual, não tem problema. Você será obrigatoriamente sedutor. A obrigatoriedade da felicidade, da visibilidade do Big Brother faz com que eu queira colocar aditivos, peito, bunda, aparências para ser visto. E a vaidade vai tomar conta. Eu quererei ser controlado. Adolescentes e videogames que dão mais encantamento do que a coragem kantiana de fazer aquilo que é o desenvolvimento do caráter. E preferem passar uma vida inteira, enquanto puderem, dentro de casa, dentro do quarto, e ainda com fones de escuta para não ouvirem além da televisão. E se pudessem, mergulhariam, como o sonho de algumas ficções científicas, dentro do computador. E se puderem ainda, tomariam qualquer droga para estar permanentemente inseridos na imagem virtual, substituindo o caráter moral. Diante disso, como filósofo clínico, como terapeuta, eu também quero citar o querido professor Lúcio Pachter em sua obra Armadilhas Conceituais, que trata sobre a terapêutica e como a filosofia pode orientar as pessoas diante de seus problemas na vida. A obra publicada em 2003, e ele fala sobre um novo conceito de armadilha, que é conceitual. Primeiro, ele separa a diferença raramente percebida e sutil entre limites e armadilhas conceituais. Limites são apenas referências, marcos, indicadores de segmentos existenciais. Se eu estou, por exemplo, no meu quarto e eu quero sair pela janela e não posso, esta janela, ela é um impedimento. Mas eu posso sair pela porta. Eu tenho um limite, não tenho uma armadilha. Se a porta estiver trancada e eu não tiver como sair, eu tenho uma armadilha. Agora pensem, se sou eu próprio que tranco a porta, a chave está comigo,
e eu tento sair e não consigo, com a chave disponível para mim. Eu não tenho apenas um limite, eu tenho uma armadilha. Quantos de nós não acredita que está preso? Que acredita que está numa armadilha conceitual? Por exemplo, eu não posso fazer nada, eu não tenho dinheiro. Eu não posso fazer nada, eu não posso ser livre porque eu tenho uma doença física. Eu não posso ser livre porque sofrimento, medo, morte, amor, desejo, infortúnio de qualquer forma. E eu haverei de me perguntar, diante do contexto de vida dessa pessoa, esta pessoa tem limites ou elas têm impedimentos reais? Porque é curioso que pessoas incríveis estiveram aprisionadas aparentemente pela miséria e conseguiram fazer muito. É incrível como pessoas que, mesmo a partir das doenças físicas, não se deixaram a elas se aprisionar e conseguiram fazer muito mais do que aqueles que tinham saúde. Até que ponto as desculpas, das armadilhas que nós acreditamos estarmos presos, não são apenas limites e voluntárias armadilhas conceituais? Portanto, grandemente, nossas prisões ou armadilhas estão em um desejo voluntário, quem sabe ancorado por uma desculpa em que nos fazemos de vítima. Não é raro isso acontecer. E pensando em tudo isso, eu me lembrei de uma passagem bíblica de incrível beleza, quando Jesus vai até dos encarceramentos, dos calabouços de Roma, em que está um grande profeta, João Batista, preso. E Jesus chega até lá, conversa com o carcereiro e diz: eu vim libertar João Batista. Há que se rir disso. Que homem é este que sozinho vai enfrentar o exército romano para libertar este homem? E Jesus argumenta algo difícil de compreensão: eu vim libertá-lo de dentro da sua cela. Curioso isso, não é? Isso me faz lembrar, e aqui eu quero terminar minha fala com a citação da obra de Henry David Thoreau, obra de 1848, chamado A Desobediência Civil. Um momento em que, no passado, eu e o querido professor Frederico Flecha discutimos essa obra, A Desobediência Civil. Este homem, ele decidiu se afastar da sociedade em que vivia por considerá-la demasiadamente injusta, o Estado injusto. Se afasta e vai viver num lago, num bosque chamado Walden. E lá ele fica. Quando ele vai buscar um sapato que pediu que fosse consertado por um sapateiro, ele é preso, porque não tinha pagado o imposto. E nessa noite, uma única noite que ele ficou preso, ele escreve essa obra com impacto tão poderoso, que está no mesmo espírito dessa prisão da pós-modernidade, que não é mais corporal, é espiritual, para usar um termo tão atual quanto Jesus, tão atual quanto Foucault. E ele vai dizer que essa obra, que influenciou Leon Tolstói, que influenciou Mahatma Gandhi e Martin Luther King, que são homens que lutaram em favor da liberdade. Um trecho da sua obra, que literalmente está assim: por lembrar, ele recusava pagar imposto porque era uma sociedade escravocrata, e se ele financiasse o Estado com impostos, estaria aceitando a escravidão. Portanto, ao desobedecer o Estado e ser preso, ele se tornou um homem livre em seu próprio espírito. Disse ele em suas palavras: há 6 anos que não pago um imposto per capita. Fui encarcerado certa vez por causa disso, e passei uma noite preso. Enquanto o tempo passava, fui observando as paredes de pedra sólida com 2 ou 3 pés de espessura, a porta de madeira e ferro com 1 pé de espessura e as grades de ferro que dificultam a entrada da luz. Eu não pude deixar de perceber a idiotice de uma instituição que me tratava como se eu fosse apenas carne e sangue
e ossos a serem trancafiados. Fiquei especulando que ela deveria ter concluído finalmente que aquela era a melhor forma de me usar. E também que ela jamais cogitaria de se aproveitar dos meus serviços de alguma outra maneira. Vi que, apesar da grossa parede de pedra entre mim e meus concidadãos, eles tinham uma muralha muito mais difícil de vencer antes de conseguirem ser tão livres quanto eu. Muito obrigado. Para o café de hoje, 4 de maio, eu convido o querido professor Frederico Gustavo Fleischer, professor e advogado, é especialista em Direito Civil e Processo Civil pela UCAM, ex-aluno da Academia de Direito Internacional de Haia, Holanda, e da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Genebra, Suíça, além de membro da Sociedade Norte-Americana de Direito, docente universitário. Com vocês, Frederico Gustavo Fleischer. Boa tarde mais uma vez, né? Eu, vendo o Will falar aí das 60 edições, dos 4 anos, eu fico feliz porque essa é a 4ª vez, né, que eu tô sentado aqui enquanto participante. Acho que como ouvinte eu já perdi as contas de quantas vezes estive sentado aí, né? Mas eu posso dizer uma coisa para vocês: o Will sempre me coloca enrascado aqui em cima. Sempre que o Will me liga, que eu vejo o nome Will Goya no celular, eu sei que vem problema. E dessa vez ele se superou, porque ele trouxe para a gente dois conceitos que primeiro eu vou ter problema de trabalhar os conceitos com vocês, e depois nós vamos ter problema de trabalhar os 2 conceitos juntos, que é o conceito de prisão e o conceito de pós-modernidade. Ele jogou isso tudo num balaio só, né? Quando a gente fala em prisão, acho que se a gente corre no Google e digita ali prisão, se tirar os resultados mais, nós vamos que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Os primeiros links todos são coisas completamente distintas. Quando a gente fala em prisão, por exemplo, na minha área, na área do direito, pode significar uma coisa, prisão para a filosofia vai ter outro significado. Então, na verdade, o conceito de prisão é um conceito muito complicado. E quando você fala em pós-modernidade, ainda é pior. Eu não sei porque, na minha cabeça, sempre que eu lembro dos autores pós-modernos, a gente passa por Habermas, Foucault e qualquer outro, nós vamos ver que a pós-modernidade está muito vinculada à descrença. E aí nós temos um problema ainda mais sério, porque nós estamos vinculando esse conceito de descrença racional da pós-modernidade ao conceito de prisão. Difícil a gente fugir desse debate sem lembrar sempre do Foucault. E aí a gente para pensar que nós estamos desenvolvendo um conceito, em tese, algo, um valor que afeta frontalmente, acho que o principal valor humano, que é a liberdade, em todos os sentidos, essa liberdade, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. E a principal referência que nós temos para debater o assunto é uma pessoa que, infelizmente, criou todos os seus valores encarcerado, tanto fisicamente quanto mentalmente, como foi o Foucault. Hoje em dia, na minha opinião, nós estamos tendo um retrocesso desses conceitos. E isso é muito triste. Quando a gente pega a obra do próprio Foucault, ele trabalha sempre a prisão com relação ao poder. Então ele traz sempre essa lógica do poder, do suplício. Ele traz essa lógica, por exemplo, da imposição, da necessidade de você transparecer esse poder, de você tornar público essa relação do... você tem que necessariamente aprender quem manda. Ou seja, eu te coloco na posição de subjugação. Os suplícios são sempre uma forma de publicizar o castigo. Ou seja, não basta estar excluído, não basta estar num processo de exclusão social, você tem necessariamente que passar por um processo de degeneração social. Um processo de degeneração social. E a pós-modernidade, com todo esse desprestígio da racionalidade, ela acaba trazendo isso de volta aos nossos conceitos de prisão. Porque até muito pouco tempo atrás, principalmente no mundo das ciências sociais, das ciências humanas, ainda se buscava uma forma de utilizar a prisão com um conceito hipócrita de ressocialização. Esse conceito de castigo, mas não do castigo suplício lá do século XVI.
mas um conceito de castigo, ensinamento, um conceito de castigo de readaptação. Óbvio que se a gente for utilizar isso na visão pós-moderna, esse castigo acaba sendo um adestramento, não uma ressocialização, não uma imposição de valores, mas uma maneira de você dizer para o ser, olha, a consequência do que você faz de errado, independente de entrar na questão dos valores de certo e errado. Até porque, gente, a pós-modernidade, ela consegue atingir inclusive os nossos valores de certo e errado. Até muito pouco tempo atrás se discutia de maneira racional o que de fato é certo, o que de fato é errado, por que é certo e por que é errado, por que é que a gente busca determinados valores. Inclusive isso anda se perdendo na pós-modernidade. Se a gente radicalizar um pouco mais, se a gente começa a buscar, por exemplo, a sociedade líquida lá do Bauman, a coisa fica ainda mais complicada. Porque nós estamos falando de uma sociedade que, de certa forma, está liquefazendo os seus conceitos. A gente estabelece valores positivos e negativos. Quando eu estou dando aula para os meus alunos na faculdade de Direito, a gente sempre divide duas sociedades que, para quem está fora dessa visão das ciências jurídicas, pode ser um pouquinho mais complicada. E isso faz com que, muitas vezes, nós, dentro do mundo jurídico, tenhamos uma visão de determinado assunto diferente da grande maioria das pessoas que estão fora desse mundo jurídico. Porque o mundo jurídico, ele não busca entender a sociedade como ela é. Esse não é nosso papel, nunca foi. Esse é o papel da sociologia, as relações de poder nessa sociedade são o papel da ciência política, não da ciência jurídica. A ciência jurídica, ela vive num mundo fora, ela vive num mundo filosófico, a ciência jurídica vive num mundo dever ser. Então é um negócio muito mais complicado. A sociologia estuda a sociedade como ela é. O mundo jurídico estuda a sociedade como ele deveria ser, como ela deveria funcionar. É a sociedade ideal. E aí nós temos um problema maior ainda, porque o que é a sociedade ideal? O que é esse ideal? Eu imagino que o idealizado não tem nada a ver com aquela ideologia. Não, muito menos a ideologia da maneira que a pós-modernidade coloca. Mas hoje nós estamos tratando o ideal efetivamente como ideologia. Ou seja, se criam dogmas de certo e errado, se criam valores impostos, esses valores são levantados, são colocados na esfera ideológica e são impostos ao restante da sociedade. E aí nós voltamos lá naquela velha relação de poder. Quem é que cria esses dogmas? Da onde vêm esses dogmas? Poxa, se na pós-modernidade nós estamos tirando a importância, por exemplo, do raciocínio, da racionalidade, essa ideologia só pode vir, mais uma vez, de uma imposição de poder. O que é errado porque é diferente do que eu quero. E não simplesmente porque existe uma razão naquilo ser errado. E a prisão entra perfeito nesse nosso conceito de pós-modernidade. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu não lembro nem quanto tempo isso, eu estava sentado nesse mesmo local, a única diferença para aquela época era a cortina fechada e que só tinha uma mesa. E a gente discutia direitos humanos. E eu utilizei o mesmo argumento para questionar os direitos humanos. E quando a gente fala em direitos humanos, na verdade, nós estamos colocando duas coisas muito complicadas. Porque os direitos humanos, eles lidam frontalmente com a cultura. Os direitos humanos criam valores absolutos, mas as culturas são diferentes. Aí a gente cai num paradoxo. Como é que eu tenho culturas diferentes e valores absolutos que envolvem todas as culturas? Fica um negócio complicado. Como é que eu posso estabelecer o que é universalmente correto, se o conceito de correto depende muitas vezes de valores elencados por culturas distintas? E isso cria o que o professor Boaventura de Souza Santos chama de processo de aculturação mundial. Nós temos um processo de aculturação causado pela imposição daqueles valores dos vencedores. A nossa história nada mais é do que uma repetição de valores dos vencedores, aqueles que efetivamente vencem. E a prisão vem sendo tratada dessa maneira. A prisão vem sendo tratada assim. Percebam que muitas vezes a gente discute de maneira muito superficial a prisão como reeducação, reinserção. Ou seja, o sujeito não é preso, ele é um reeducando. Agora eu pergunto a vocês, socialmente hoje, quem é que efetivamente busca a reeducação, a reinserção daquelas pessoas que estão presas? Se assim fosse, nós não teríamos as prisões da maneira como elas estão.
Se assim fosse, nós não teríamos uma reverberação social tão grande de um discurso como foi do deputado Jair Bolsonaro, que levanta que não, que a única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. Porque se você efetivamente é bandido, tem que ir para lá. Não quer ir para lá, basta não cometer delitos. Isso mostra claramente que o nosso endereço não é reeducar. Pode ser qualquer coisa, menos reeducar. Até porque eu duvido que alguém, quando busque, por exemplo, a educação de um filho, a primeira coisa que você olha num colégio, ou numa creche, ou em qualquer outro local, são as condições desse local, as condições das pessoas que lidam com essa criança, com esse adolescente, com esse jovem. Mesmo nós, quando vamos buscar aí uma instituição de ensino superior, a gente sempre dá muita atenção, né? Como é que é a estrutura, quem são os professores, os funcionários, qual é a metodologia adotada. Quem é que já pensou nisso quando foi montar um presídio? Quando foi pensar um presídio? Então não é reeducação. Agora nós temos que tomar cuidado com um detalhe. A prisão hoje vem sendo tratada como uma lixeira. A gente coloca ali tudo que a gente não quer. Só que tem um problema. Nós temos, inclusive com as lixeiras, nós temos um problema, né? São Paulo está caminhando 500 quilômetros para conseguir desovar o seu lixo, porque não tem mais espaço. Só que esse lixo, ele é biodegradável na sua grande maioria. O nosso lixo social não é. E aí a gente cria um efeito muito complicado, porque nós aqui de fora da prisão, e aí a gente cria uma outra modalidade de prisão muito interessante, que vai de encontro com a poesia que o Will leu no início, nós vamos nos aprisionando aqui de fora também. Dentro dos apartamentos, dentro dos condomínios fechados, nós vamos nos aprisionando no medo. Olha só, eu sou livre. A Avenida Goiás é linda de madrugada. Alguém já fez essa aventura de passear um pouquinho ali a pé na Avenida Goiás de madrugada, dar uma olhada ali nos arabescos do relógio? Alguém já parou para reparar nisso? Quem aqui tem coragem de 3h30 da manhã dar uma voltinha a pé com um celular melhor para tirar uma foto boa à noite, né? Tirar o celular do bolso e apontar ali. Alguém tem coragem? E nós somos livres? Só que aí tem um outro detalhe. Nós nos aprisionamos em pequenos grupos. Sabe o que isso gera? Nós estamos aprisionados em pequenos grupos e ficando cada vez mais socialmente fracos. Os excluídos estão se aprisionando em grandes grupos que nós estamos criando. A exemplo das favelas, das grandes comunidades. Olha que coisa interessante, nós temos uma estrutura organizada para enfrentar o Estado. Nós que eu digo, nós que estamos aprisionados aqui na classe média alta, quem sabe, não sei, o padrão do IBGE é meio complicado, né, da gente entender o que é classe média hoje. Nós não temos essa estrutura, as favelas têm. As favelas têm a estrutura organizada para enfrentar o Estado. Sabe por quê, gente? Porque o lixo social se organiza. E perceba que eu não estou utilizando o termo lixo social como pejorativo, tá? Eu estou estabelecendo a classificação que nós, enquanto estrutura de poder, estabelecemos. Porque é assim que eles são tratados, como lixo social. Eles se unem enquanto lixo social. Nós nos dividimos. Nós não criamos essa identidade social de elite. Nem assim a gente consegue se unir. Nem assim. Nós vamos nos dividindo cada vez mais. Nós vamos particionando esse grupo cada vez mais. Enquanto isso eles vão se unindo. Sabe qual é o grande problema? Daqui a pouco eles passam a ser maioria. E aí? Quem é que passa a ser o lixo social? Cadê todos esses valores de certo e errado que a gente estabelece? Quem é que vai impor esses valores? Existe um professor da UNB que eu adoro porque ele faz um monte de perguntas e não responde nada. É fantástico. O professor Roberto Lira Filho. Eu passo sempre para todos os meus alunos, 100% dos meus alunos de introdução ao estudo de direito já leram esse livro. Ele diz que essa estrutura de organização social ela funciona como uma panela de pressão. A panela de pressão, gente, se você tampa aquela válvula dela, por melhor que seja a panela, uma hora ela explode, porque a pressão é muito grande. Como é que a panela de pressão se sustenta? Olha que a pressão está... Eu preciso de pressão, senão não funciona. O feijão não cozinha no tempo que eu preciso sem pressão. Olha que a pressão chega no nível máximo, ela libera um pouquinho de pressão. Sai um pouquinho de pressão. E assim ela se mantém, sempre com a pressão necessária para funcionar. Se eu tampo aquilo, explode. A sociedade funciona da mesma maneira.
A elite se mantém no poder desde que ela entenda que existe uma microsociedade ou várias microsociedades com valores distintos dos nossos, que podem, inclusive, em determinados momentos, se adequarem aos nossos valores. Não estou dizendo que eles vão utilizar os nossos valores como corretos, mas eles vão se adequar aos nossos valores. Nós fazemos isso cotidianamente. Cotidianamente a gente questiona determinados valores. Não quer dizer que nós temos que aceitar esses valores, mas socialmente a gente acaba se moldando a esses valores para não criar conflitos. Esse é o segredo da coexistência. Esse é o segredo do nosso contrato social, né? Criar determinados valores para que a gente possa, ao menos, viver pacificamente. É uma frase fantástica dos pensadores do direito, um deles, o professor Miguel Reale, de que o direito, na verdade, ele limita para libertar. Quando ele limita o que você pode e o que você não pode fazer, ele está te dando o direito de fazer tudo aquilo que você quiser dentro dos limites estabelecidos. Numa situação diferente, pode ser que você tivesse a liberdade de fazer o que quiser, mas não pudesse fazer nada disso porque alguém te impede de fazer. Quando a gente fala na sociedade, então, a sociedade que impõe esses valores de certo e errado, ela tem sempre que entender que existe a necessidade de liberar esse pouco de pressão. Existe a necessidade de moldar essa pressão social, ou seja, de absorver pequenas demandas das microsociedades, ou pelo menos, não sei daqui a um tempo se isso efetivamente vai ser uma microsociedade, das sociedades distintas. Então essa absorção de valores é muito interessante. Um negócio curioso foi a decisão, quando o Supremo Tribunal Federal resolveu que a união homoafetiva era possível no Brasil, houve uma pesquisa do IBGE que dava mais de 60% da população brasileira no total contrária à união homoafetiva. Há pouco tempo agora, nós tivemos uma decisão no STF que utilizou o mesmo valor para decidir a respeito da CPI da Petrobras. A oposição protocolou lá um pedido de CPI, a direção da casa disse não, assim a gente não aceita, nós vamos colocar uma CPI ampla. Eles buscaram o Supremo Tribunal Federal. A oposição alegou, olha, nós precisamos de ajuda do Supremo para iniciar essa CPI. E a ministra Rosa Weber disse o seguinte, olha, o funcionamento do Congresso é baseado na questão quantitativa. Só que tem um problema, democraticamente, a gente não pode pedir, não pode deixar que a maioria esmague a minoria a ponto de você não ter voz, porque senão acabou a democracia. Aí vira ditadura. A ditadura da maioria, mas ditadura. Tanto é que o Supremo foi lá e determinou que o Congresso ou o Senado, na verdade, era obrigado a instaurar aquela CPI. Ele poderia até instaurar uma outra nos moldes do que o governo queria, mas naquele momento deveria sim ser instaurada uma CPI da minoria. Por quê? Porque a minoria tem que ter voz. Porque senão chega uma hora que a estrutura não funciona. Assim como acontece socialmente. E essa minoria é fácil a gente debater, gente, é muito fácil, principalmente com o nosso discurso do politicamente correto, é muito fácil a gente debater isso quando a gente fala única e exclusivamente das favelas, das comunidades carentes. Aí fica o discurso do correto, né? E por que a gente não pode falar do presídio? Por que a gente não pode estabelecer esse discurso, esse mesmo discurso com o presídio? As condições dentro do presídio hoje não são humanas. Não é o que... Gente, acho que se a gente levasse o IBAMA para dentro de uma penitenciária, ele não deixaria você criar qualquer tipo de animal lá dentro. Aquilo com certeza seria crime ambiental, inafiançável. Se você pegar um animal e colocar dentro de um presídio, com a estrutura que os presídios apresentam hoje, com certeza o dono desses animais seria preso por crime inafiançável. Só que o próprio Estado pega os seres humanos e coloca lá dentro. E o pior de tudo não é o Estado fazer isso. O pior de tudo é nós, sociedade, não vemos problema nisso. Ou mais, até achar que isso de fato é a solução. E aí a gente cria essa prisão, isso que a gente chama de faculdade do crime, né? A gente gosta demais de fazer esse discurso da faculdade do crime. E o pior é que quando a gente pergunta para alguém, mas então tá bom, qual que é a solução? Aí o sujeito dá a solução mais brilhante de todas, pena de morte. Já que o presídio está cheio, já que não reforma mesmo, pena de morte. Brilhante, solução brilhante, né? Vamos acabar. Daqui um dia nós só temos a gente do lado de fora, mas ninguém. Sabe qual que é o problema disso? É que uma hora somos nós. A gente gosta muito de falar de prisão na terceira pessoa. Nunca na primeira pessoa. Já pensaram nisso?
E eu repito, tem alguns anos, eu tenho aqui em Goiânia 9 anos de sala de aula, tem 9 anos que eu repito para meus alunos de primeiro período. Antes de fazer direito, deveriam passar 24 horas dentro de uma cela. Porque não é para lá que vocês estão mandando todo mundo? Então primeiro vamos entender o que é uma cela. Vamos entender o que é uma cela. O dia que a gente tiver essa responsabilidade de tratar a prisão na primeira pessoa, a gente vai entender o que de fato é o efeito disso. Querem ver um outro discurso muito interessante? A redução da maioridade. Vamos reduzir a maioridade para dizer assim, eu não vou nem me alongar, que isso é outro café filosófico, né? Se eu me alongar nesse assunto, já era. Eu lembrei disso agora porque teve um grupo da faculdade que está aqui hoje que fez esse trabalho de um outro professor e me chamou, falou, professor, a gente queria discutir o que é que o senhor acha da redução da maioridade. Olha que coisa interessante, quando a gente fala em redução da maioridade, a gente quer sempre botar o filho dos outros na cadeia, não quer? Mas e se for o seu filho? Não, meu filho não, porque, coitado, foi só um erro, eu vou estragar a vida do menino, ele tem toda uma vida pela frente. O menino tem 16 anos. Uma coisa quase impossível de acontecer, menino de 16 anos nunca faz isso, né? Pegar o carro do pai escondido para sair à noite. Nunca faz isso, impossível, nunca ouvi falar uma história dessa. E eu estou falando pegar escondido porque eu não quero falar que nenhum pai tem a capacidade de entregar a chave, né? Aí o menino sai, no auge da responsabilidade, ele resolve beber um pouquinho. Meia garrafa de vodka à noite. Só um pouquinho, só para socializar. Afinal de contas, na volta de se divertir com os amigos, ele não tem nenhuma índole, palavra feia essa, índole, né? Nenhuma índole má, mas distraidamente, sem nenhuma intenção, ele atropela e mata alguém. Esse menino é um homicida. Ele sabia que ele não podia pegar o carro? Sabia. Ele sabia que não podia beber? Principalmente que não podia beber e dirigir? Sabia. Ele tinha noção das consequências dos atos dele? Até tinha, não estou discutindo isso. Agora eu pergunto a cada um de vocês aqui, voltemos lá aos 16 anos. Com 16 anos, será que a noção das consequências dos atos de vocês é a mesma noção das consequências dos atos que vocês têm hoje? Com 18 anos, você tinha aquela noção de hoje eu posso sair, se eu voltar até umas 3 da manhã, dormir das 4 às 7, 8 horas eu estou bem para ir para a aula, né? Hoje em dia, se falar um negócio desse para mim, eu tenho que ir para estar bem de verdade para ir para a aula, eu tinha que dormir às 7 da noite, né? Para acordar às 7, aí eu estaria bem. Porque a noção muda, gente, o tempo faz com que a gente tenha essa maturidade. Agora o discurso, não, mas está complicado, porque está cheio, e detalhe, reduzir a maioridade penal não é só para o menor traficante, não. É para o menor que dirige embriagado, é para o menor que agride o outro na rua, é para o menor que furta, é o menor que entra no supermercado e pega a barra de chocolate, vai ser levado ao julgamento. Vai ser levado ao julgamento. Aí o problema é quando é o filho do vizinho, esse filho do vizinho é um marginal, isso tem que ir para a cadeia, isso não tem recuperação, todo fim de semana pega o carro do pai, todo fim de semana apronta, quando é o seu filho, coitado, o menino só tem 16 anos. Se ele for para a cadeia, imagine que ele fique só 5 anos na cadeia. Olha só o que eu estou dizendo, só 5 anos na cadeia. Imagine que ele fique só 5 anos, já vai voltar estragado, nunca mais vai ter recuperação. Olha o que vocês estão fazendo com meu filho. Mas por que nós não estamos fazendo isso com o filho dos outros também? Porque é só com o meu filho que é problema, com o filho dos outros não. Com o filho dos outros é solução, com o meu é problema. Aí a gente volta a outro conceito de prisão. Só 5 anos. Existe hoje um movimento terrível, porque, poxa, a nossa Constituição limita no máximo em 30 anos de regime fechado. 30 anos só? Gente, vamos parar para pensar de maneira lógica. Se o sujeito passa 3 anos dentro de uma cela e não recupera, o que está errado é a cela, não é o ser humano. Porque a cela já não é mais, já não está produzindo resultado. Isso é igual tomar antibiótico. Se tem um problema, você tomou um antibiótico 10 dias e não resolveu, o antibiótico está errado, não é a doença que está errada. É o antibiótico. Nós temos que mudar o tratamento. Não é assim? Por que a gente não entende com esse... Na verdade, o problema social, de certa forma, é uma doença para nós, em termos de corpo social. E aí, hoje o Foucault está pairando na história, né? Porque eu estou indo lá na lógica da biossegurança do Foucault, né? Interessante. Quando eu vou falando com vocês, vai dando uns insights aqui, voltando a algumas histórias. Mas é, de certa forma, uma doença. Por que a gente não trata da mesma maneira? Vocês imaginem se, olha só, me deu um problema, eu estou sentindo uma dor na mão. Amputa. Essa é a solução que a gente dá para a sociedade, amputa.
O sujeito está dando problema, tira ele daqui. A gente não quer nem argumentar, isso é típico da pós-modernidade. A gente não quer argumentar. Ninguém aceita a argumentação. Se você senta numa mesa de bar com alguém que defende a redução da maioridade penal e tenta argumentar racionalmente com essa pessoa, a pessoa não aceita a argumentação. Gente, isso é típico da pós-modernidade. Isso é típico da nova imposição de poder. Essa nova relação de poder, onde para nós fica muito claro que quem tem que estar dentro da cela é o outro. Isso é uma relação de poder. Sou eu que mando lá para dentro o meu conceito de certo, o meu valor, o que eu faço. Isso tudo é, de certa forma, uma relação de poder. Por que a gente não amputa o dedinho quando tem uma unha encravada, né? Muito mais fácil, nunca mais vai encravar. Dor de dente, arranca o dente. Nunca mais vai doer. É isso que a gente faz com a sociedade. Está dando problema, tira. Se a gente fosse argumentar, é muito simples. O nosso sistema prisional é um dos piores do mundo. Isso ninguém sabe, ninguém tem dúvida disso. O que a mídia anda mostrando, que é muito antigo, eu não sei por que isso só aparece agora, é que a Holanda está tendo que vender os presídios dela, porque não tem preso. Não tem quem colocar lá dentro. Por quê? Por quê? O nosso problema é social. Será? O Sudão do Sul é um dos países mais pobres do mundo e não tem tanto problema de violência quanto a gente. A polícia não anda armada no Sudão do Sul, só os militares. A polícia anda com varinha de bambu. O que é o problema? O problema então são as armas. O Canadá é um dos países que tem o maior número de armas do mundo. Não tem o problema de violência que nós temos. Eu estou afunilando, gente, infelizmente eu só posso chegar a uma conclusão. O problema está na gente. O problema é cultural. O problema não é educacional. É outro discurso fácil da pós-modernidade, né? O problema é educação. Não, o problema não é educação, o problema é cultura. E tem uma diferença entre educação e cultura. Há pouco tempo eu vi uma plaquinha muito interessante na porta de um colégio. Essa eu gravei para mim esse ano. Achei fantástica. Atenção, senhores pais. Sejam bem-vindos a um novo semestre, mas não se esqueçam nunca. Aqui damos conhecimento, educação seus filhos trazem de casa. Esse conceito de educação que estava na plaquinha, na verdade, é o nosso conceito de cultura. É o conceito de lidar com esse resultado, com essa sociedade, com essa natureza que a gente conhece. E aí nós temos um problema. Porque lá, em termos de educação, lá no colégio ele aprende o que é certo. Mas o que ele vê em casa? O que esse menino vai reproduzir? Celas mais cheias, né? É o tráfico de drogas. E a gente pode começar com coisinha bem pequenininha, né? Se a gente começa... É o furto de sinal de TV a cabo, é o furto de energia elétrica, né? O gato na esquina, é o furar sinal de trânsito, é o dar gorjeta para o guarda, e o menino está no banco de trás vendo isso, né? Não, mas não tem problema. Isso foi só um cafezinho. Sabe quando é que Nova York conseguiu resolver o problema da criminalidade? O dia que eles adotaram a política da tolerância zero. A política da tolerância zero não foi a política de vamos aumentar as penas. Olha que coisa curiosa, a gente nunca para pensar nisso. A política da tolerância zero que fez Nova York sair de uma das cidades mais violentas do mundo para uma das cidades mais seguras do mundo foi a política de não vamos tolerar crime nenhum, do menor ao maior. O sujeito furtou um pão na padaria, ele vai responder pelo furto do pão. Obviamente, proporcionalmente ao dano que ele causou. Mas ele vai responder, nós não vamos tolerar nenhum tipo de crime. O objetivo de Nova York não é mexer as cadeias. O objetivo de Nova York era mudar os conceitos sociais. Olha, atenção, entendam agora. Crime é errado, não é certo. Isso pode parecer muito óbvio para a gente em discurso, mas na prática não é. O sujeito chega para mim na sala de aula e diz: professor, infelizmente eu não pude vir à aula passada e queria que o senhor colocasse presença para mim. Aí eu falo: gente, deixa eu explicar um negócio para você. Isso aqui é uma concessão pública, isso aqui é um documento público. Se eu disser que você estava presente, você está presente, isso é crime, falsificação de documento público. Professor, mas é só uma presença. Aí pronto, aí a gente estabelece um conceito que até então eu não conhecia: criminho e crimão. Não, isso é só um criminho. O problema são os crimões. Esses a gente manda para a cadeia. E aí o que a gente faz com a cadeia? A gente vai inchando. Chega uma hora que o aterro sanitário não cabe mais. Não cabe mais. E esse aterro sanitário volta. E o pior, volta unido. Volta com identidade. Vocês sabiam disso? O preso tem identidade. Eles se agrupam. Eles se reconhecem.
eles têm código de honra. Nós não temos. Os valores podem mudar. Podem mudar. O mais interessante, já estou encerrando. Lá na Noruega, quando o Anders Breivik foi preso, nossa, virou um discurso, porque a prisão dele era considerada a melhor prisão do mundo. O cara matou mais de 40 pessoas num atentado terrorista. O sujeito tinha ar-condicionado, aquecedor, internet, televisão com transmissão digital na cela, tinha não sei quantos mil metros de área quadrada verde para mil metros quadrados de área verde para ele passear, tinha estúdio para ele tocar música quando quisesse, tinha tudo à disposição. Isso é um absurdo. Olha o dinheiro que o Estado está gastando. Sabe por que o Estado está gastando esse dinheiro? Porque o índice de reincidência lá é menor que 20%. Crimes de alta gravidade é menor que 15%. Nós estamos gastando muito mais aqui com a manutenção desses presos dentro do presídio, e o nosso índice de reincidência é superior a 70%. Sabe por quê? Quem é tratado como animal não pode ser outra coisa em termos sociais do que animal. O sujeito que é tratado daquela forma, ele não vai aprender nada de bom, gente. Se você tem valores de certo e errado, haja certo para que as pessoas entendam que aquilo efetivamente é certo. Caso contrário, a única informação que o sujeito recebe lá dentro é exatamente a informação contrária do que a gente quer passar. Por mais líquida que seja a nossa sociedade atual, ela precisa de valores para se estabelecer enquanto sociedade, sob pena de ruir em termos de estrutura. E é isso que está acontecendo com a nossa estrutura hoje. Da maneira que nós colocamos, ela está ruindo, tanto em termos sociais, culturais, como no mais precioso de todos os elementos, que é o econômico. Está ruindo. Obrigado, gente. Concordo bastante com o professor na questão de que tem solução, né? Nova York é um exemplo da tolerância zero, e vejo que a nossa sociedade tem uma crise de responsabilidade, né? Que é assim, igual eu estava em Rio, a menoridade baixar para 16 não resolve. Porque estava em Rio Verde no início do mês, um garoto de 15 anos, estava preso pela 15ª vez após ter assassinado 2 cidadãos. Ou seja, ele não tem mais 16, está abaixo disso. E não resolve. Então, a nossa questão de violência está muito cultural e é muito de responsabilidade. Igual lá eles falam, a própria pessoa da justiça local falando, leva o adolescente para os pais, eles falam, não quero, vocês se viram, né? Ou seja, não é responsabilidade minha. A educação é muito ruim, mas muitas vezes os pais têm muita responsabilidade disso, porque fala, educar é por conta da escola. Então vejo uma crise muito grande de responsabilidade, e queria a opinião do professor nesse assunto. Seu nome, querido? Perdão? Divino Leão. Mais alguém gostaria? Meu nome é Milton e queria fazer uma pergunta, porque é um questionamento ao professor Federico. Hoje nós vivemos uma sociedade de consumo, né? E conversando com pessoas na área do direito, advogados, eles falam que a maioria dos crimes hoje é contra o patrimônio. Se isso é contra o patrimônio, então quer dizer, são pessoas que não estão tendo direito, não estão tendo acesso ao consumo, que estão praticando esse tipo de crimes, esse tipo de delito. Aí eu queria ver a posição do senhor a respeito disso aí. Para um círculo de debates, mais alguém nesse momento? Para o Will Boa, meu nome é Isabela. Eu queria saber o que você acha em relação à psiquiatria forense nos casos do nosso sistema penitenciário. Seu nome? Isabela. Meu nome é Natália, de boa tarde. E eu queria saber, no caso de tolerância zero, já não há cadeia suficiente para os condenados que tem no Brasil.
Se continuar essa política, se começar essa política de tolerância zero, onde que ia colocar tanta gente? Tem mais alguém ali? Sentado ali. Boa tarde, professor. Boa tarde, Will. Eu quero fazer uma colocação. Meu nome é Alba Maria. Uma colocação e depois uma indagação. Eu tive a oportunidade de trabalhar em 2006, um curto período, no 7º Batalhão com menores de idade como voluntária. Nunca tinha entrado numa entidade assim. E já trabalhava com jovem antes, no ProJovem, projeto do governo, em uma escola na periferia de Goiânia. E fiquei muito chocada porque a realidade é muito diferente do que a gente imagina. E é como você mesmo disse, queremos para o outro, para o terceiro, para nós não. E no momento em que eu trabalhava, as minhas idas a esse lugar eram com palestras que motivavam, que passavam para ele valores, eram fábulas, porque lá eles já tinham padres, pastores, que já iam evangelizá-los. E é interessante como a juventude hoje não quer nem ouvir falar, pelo menos é isso que eu sinto, de Deus, de Jesus, embora a maioria carregue escrito, tatuado nos braços, Jesus salva, Jesus é meu amor, Jesus é não sei o quê. Então parece uma coisa muito hipócrita, assim, contraditória ao comportamento do indivíduo. Então eu fiquei pensando, o trabalho desses senhores lá na cela, é claro que tinha o seu valor, mas a forma como é passada a religiosidade dentro dessas penitenciárias também é uma coisa muito maluca, de contenção mesmo. E aí eu entrei com as fábulas, entrei com filmes que faziam o indivíduo pensar. E estava dando certo, porque eu fui desacreditada quando eu coloquei para fazer esse trabalho lá. Que eu falei que a palestra duraria 1 hora mais ou menos, assim como essa aqui, em ver o filme, em falar a fábula e interagir com eles. E a diretora na época falou assim, 1 hora você não vai conseguir, eles são insuportáveis. Eu falei, eu vou conseguir, se você me der essa chance eu vou conseguir. E ela me deu, e eu consegui, e estava indo tão bem, que eu fui demitida. E já me diziam que quem trabalha com esses jovens não trabalha por amor, trabalha pelo dinheiro, pelo cargo. E lá tinha vários psicólogos com cargos comissionados. E a psicóloga que me acompanhava, tudo que eu fazia passava pela mão dela primeiro. Eu passava os filmes para ela ver, ou seja, eu indicava, ela via os filmes, e aí, olha, você pode passar esse filme. Isso aqui você pode falar. Eram coisas boas, claro. Mas eu me surpreendi um dia, quando eu passei um filme para ela, eu falei assim, e aí, eu posso falar, mostrar esse filme? Ela disse, eu confio em você, eu tive preguiça de ver esse filme. E eu passei. Ou seja, a moral da história, como estava dando certo, arrumaram uma desculpa dizendo o seguinte, você não pode mais vir aqui como voluntária porque você está falando coisas inadequadas a esses meninos. Aí eu me surpreendi, eu falei, inadequadas? Pessoas que estão aqui por estupro, por assassinato, por assalto, totalmente desequilibrados. Eu estava lá para desequilibrados ainda. Eu fiquei muito furiosa. Mas enfim, eu tive que sair. Não dá para trabalhar com quem não quer trabalhar, com quem não tem amor. E a outra é a pergunta, professor, que eu não sou a favor também da minoridade, porque eu conheço a realidade, embora eu possa ser uma vítima desses menores na rua. O que fazer? Essa é a pergunta.
Obrigada. Obrigado. A doutora Neuma, ali ao fundo. E aí depois a gente volta com as considerações a uma nova rodada com suas posições. Boa tarde, meu nome é Rodrigo. Professor, é o seguinte, no sistema brasileiro hoje a regra é a liberdade. A gente viu isso em 2011 para cá com as cautelares diversas da prisão e tal. O que eu acho que está acontecendo trabalhando com isso é que a sociedade se sentiu traída. Ela não vê como o jurista, como advogado, que a regra é a liberdade. Ela vê como sinônimo de justiça a prisão. Como é que a gente consegue explicar isso para a sociedade, até mesmo no meu trabalho, no trabalho de todos, que a regra é a liberdade, que é uma defesa, o contraditório? Porque isso ficou obscuro para a sociedade. Eu acho que a sociedade se vê traída todos os dias justamente por conta de achar que fazer justiça é prisão, sem observar a proporcionalidade da pena ou da atitude do indivíduo. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Léo. Eu não vou poder ficar para explicação, mas eu só queria dizer assim, eu trabalho num lugar que está tendo as famosas OS, Organização de Saúde, e tem sido muito criticado. E o que eu tenho visto ultimamente, muito pouco em jornais, é que parece que vão fazer OS em presídios públicos também. Aí eu só queria colocar aqui, porque eu vou ter que sair, que uma vez um professor renomado do direito, que é uma outra faculdade que eu faço, falou que aonde você tem privatização de locais, de instituições fundamentais como saúde, segurança, você vai ter corrupção. Só que o que eu tenho visto, não tem isso. E eu, assim, francamente, pode parecer meio doido, mas eu acho que vai dar certo se privatizar. Se os impostos da gente forem para ser a coisa menos desumana, de repente é uma opção política, mas eu acho que pode dar certo, só isso. Obrigado. Muito bem, vamos lá. Coisa simples, né? Tá fácil. Vamos lá, vamos tentar organizar. Eu acho que, à medida que eu for respondendo, vocês vão perceber que as perguntas vão sendo respondidas quase que com a mesma resposta, né? Difícil a gente separar tudo isso. O Divino, por exemplo, perguntou aqui a questão estava comentando sobre o menor. Eu acho que existe uma transferência de responsabilidade incrível aí, né? Porque a pessoa que tem mais acesso a esse menor são os pais. A responsabilização maior deve ser dos pais e não do menor. E, gente, eu não estou dizendo aqui, cuidado, daqui a pouco vão dizer que eu estou dizendo que pai de menor infrator tem que ir para cadeia, né? Porque outra coisa aqui, eu já me perdi nos nomes aqui, Natália, é isso? Me perdi nos nomes aqui à medida que eu fui anotando. Estava até falando, mas se na tolerância zero, onde é que a gente vai achar tanto espaço para cadeia? Olha que eu não falei em cadeia, viu como a cadeia está no imaginário coletivo? Eu não falei em cadeia, eu falei pena proporcional ao que foi cometido. Ainda disse, olha, o sujeito que leva um pãozinho na padaria, ele vai responder proporcionalmente ao que fez. Mas o nosso imaginário coletivo já está tão enraizado que a primeira pergunta foi, onde é que vai caber tanta gente na cadeia? E o nosso objetivo é justamente o contrário, é dizer, eu não quero tanta gente na cadeia. Então, tolerância zero não significa cadeia, significa mudar valores. Que a pessoa entenda que, independente de qualquer coisa, o que ela fez foi errado. É atingir a raiz do valor. Aí nós temos que pensar em duas questões. Primeiro, a médio e longo prazo, mudando os valores, nós vamos ter sim um esvaziamento do sistema carcerário. Se a gente para pensar, por exemplo, quando a gente observa o sistema carcerário do século XVI, do século XV, eu tive assim eu não sei se eu posso dizer satisfação, mas eu cheguei a visitar um sistema, uma carceragem da época. Olha, você parar para pensar no sistema carcerário como foi o europeu do século XV e XVI, de repente você percebe como está o sistema carcerário hoje, isso só dá ânimo de dizer que tem solução. Só não sei se a gente precisa aí de 500, 600, 700, 800 anos para entender que existe solução, para entender que o pior tratamento só traz um pior resultado. Então essa mudança ela é cíclica, né? Quando você muda aqui, algumas pessoas vão para a cadeia, outras saem. Mas o objetivo não é mandar para a cadeia, é lidar com o valor. Eu não falei que o resultado era a cadeia. Existem outras formas de se penalizar, outras formas de se conhecer ou de dar conhecimento do erro.
Então nós temos sempre que parar de pensar na cadeia como resultado. O que o colega levantou, os nomes, vamos lá os nomes. Tem tanta coisa. O Rodrigo, né? O Rodrigo levantou a questão como é difícil. E realmente, Rodrigo, já começou difícil aqui, percebeu? Quando eu falo em punição, a punição já veio como cadeia. Então é complicado, gente, até porque o conceito de justiça é complicado para nós. É complicado para nós. Mais uma vez eu vou usar meus primeiros períodos de exemplo. Eu discuti certa vez com eles John Rawls na sala. E aí eu tive é sempre muito complicado, as pessoas recebem, mas isso é muito complicado, professor. O senhor está no primeiro período querendo discutir John Rawls. Falou, mas complicado não é isso, complicado é a gente seguir a faculdade sem saber o que é justiça. Eu quero discutir direito, eu quero discutir leis, mas eu não entendo justiça. Esse conceito, agora, eu não tenho assim, a pretensão de achar que a sociedade vai entender o que é justo. Sabe por quê? Porque a sociedade busca, sim, essa ignorância. A sociedade lida com a ignorância como dádiva. O exemplo do Matrix que o Will levantou, eu anotei, achei curioso, porque eu estava anotando o Matrix enquanto o Will falava, e coincidiu, que eu terminei de anotar, ele citou o exemplo do Matrix, coincidência tamanha. Porque o sujeito, ele percebeu, e para quem não assistiu o filme, era o sujeito que dava apoio, inclusive, o backup àquele pessoal que ia contra a Matrix, que é muito próximo do grande irmão, né, que vigia todo mundo, que suga, inclusive, as energias, e de repente ele falou, gente, isso é complicado demais, é muito mais fácil ser ignorante. Você lembra aquela pílula vermelha que eu tomei para ter conhecimento? Não, me dá azul, eu quero voltar para lá, eu quero voltar para a ignorância. É muito mais simples. Então a sociedade é curioso como a sociedade tem... Deixa eu fazer uma correção, não é ânsia pela ignorância, como a sociedade é moldada a querer a ignorância. Alba, não é? Alba citou o exemplo dos filmes, curioso, Alba. Eu tenho um projeto, uma vez por mês, eu passo sempre alguns filmes para servir de catalisador para alguns debates. Os meus alunos na faculdade, eu dou aula em vários períodos da faculdade, em diferentes instituições, graduação, pós-graduação. A primeira reação deles em sala de aula é sempre o seguinte: professor, qual é a resposta dessa pergunta? Professor, qual é a apostila que o senhor vai passar? Professor, qual é o autor que o senhor indica? Primeiro, eu não tenho resposta nenhuma, porque eu não estou lá para dar resposta. O sistema empurrou, e quando eu digo sistema, eu digo todo, inclusive o nosso sistema educacional, cultural, empurra as pessoas a quererem respostas prontas. E elas acabam não tendo capacidade ou condições de terem as próprias respostas. Isso é interessante para criar um sistema de repetição, mas isso faz com que as pessoas não consigam raciocinar. A lógica dos filmes, às vezes a mesma turma, como é curioso isso, a mesma turma que entra na sala de aula ansiosa por respostas prontas, quando sai da sala de aula e vai debater às vezes assuntos catalisados por determinadas obras, já não quer isso, já quer abstrair os valores. Ou seja, a mesma pessoa em diferentes ambientes tem comportamentos distintos. Então daí às vezes a importância da gente mudar o próprio ambiente. E quando eu digo o próprio ambiente, eu estou falando de sociedade. Quando eu estou falando de sociedade, a gente volta novamente àquele termo da cultura. A gente volta novamente ao conceito da cultura, de quebrar essa cultura de repetição, essa cultura do... Gente, se não está dando certo, alguma coisa tem que ser mudada. Não adianta eu repetir o que não dá certo. Olha, uma coisa interessante, o presídio corrige adulto? Não, como é que vai corrigir criança? Como é que vai corrigir adolescente? Se não funcionou dos 18 em diante, por que a gente quer agora aplicar os 16? É curioso, é como voltando aquele exemplo do antibiótico. Esse antibiótico não deu certo. O que a gente faz? Vamos passar para mais pessoas. Foi a lógica do AZT. O AZT, quando foi introduzido no combate à AIDS nos Estados Unidos, primeiro que ele era um remédio que foi criado para outra coisa. Aí vieram com essa lógica, ele não funcionou para o que foi criado, combate ao câncer, ele matava. Então o que a gente faz com o remédio que mata? A gente começa a utilizar ele para outras doenças também. Olha que coisa louca! É a lógica dos presídios. O AZT está hoje no coquetel, tá, gente? O AZT eu estou dizendo no surgimento dele nos anos 80. Se a prisão não está dando certo, a gente adota a prisão também para outras pessoas. Amplia o leque. Não está errado, alguma coisa está errada, conceitualmente. De novo, nós estamos criando um paradoxo com isso. A pergunta da Isabela sobre psiquiatria forense. Eu acho que eu preciso de mais 1h30 para discutir isso, psiquiatria forense. Não preciso falar em psiquiatria forense, não. A psiquiatria, ela se baseia em erro e acerto na base da tentativa. Ninguém entende o cérebro humano. O sujeito que seja lá estou com depressão, o psiquiatra dela vai dizer, olha, vamos tentar esse remédio, você volta daqui 1 mês e me diz o resultado.
Aí o sujeito volta e fala assim, deu problema, então vamos tentar esse outro. Volta aqui e me diz o resultado. Por quê? Porque é o cérebro humano. Se a gente não entende a psiquiatria de quem, em tese, funciona de acordo com os padrões que a gente quer, é o sujeito que está buscando um ansiolítico, um antidepressivo, para se enquadrar nos nossos padrões, quem dirá aquele que foge dos padrões, que em tese é um criminoso que comete o crime em virtude de problemas psiquiátricos, né? Então é muito difícil. Agora, com certeza, a solução não é encarcerar esse sujeito. Com certeza, se o sujeito que tem, olha, utilizando os nossos conceitos, tá? O sujeito que tem a mente sã não funciona dentro do presídio, quem dirá o que é psiquiatricamente abalado, né? Ou seja, não funciona. Com certeza não funciona. Vamos lá, o Hamilton levantou aqui uma questão que eu já tinha notado, inclusive para as considerações finais, é a questão do consumo, os crimes contra o patrimônio. E aí eu vou te devolver com outra pergunta, Hamilton. O problema, nós estamos dizendo, o grande problema são os crimes contra o patrimônio, mas quem foi que disse que o patrimônio é o mais importante? Nós mesmos. Nós é que estamos estimulando isso. O Will falou agora há pouco, anotei aqui, achei interessante, que nós já produzimos tudo o que... As nossas necessidades, na verdade, já foram supridas. Sabe o que a gente está produzindo agora? Necessidades. Porque essas necessidades já foram supridas, vamos criar necessidades. O Steve Jobs falou brilhantemente isso uma vez. O mérito dele não está em criar o que você precisa, está em criar a sua precisão. Ou seja, ele cria, na verdade, a demanda. Você nem sabe que precisa aquilo, você vai descobrir assim que ele te contar. Esse impulso, mais uma vez, é um impulso social, é a sociedade quem cria esse valor, é a sociedade quem diz que o que tem mais valor hoje é o patrimônio. Você para para pensar, se o sujeito, o crime dele, o delito dele é justamente buscar o que tem mais valor, quem diz o que tem mais valor é a própria sociedade. É a própria sociedade. Por isso, hoje, os crimes contra o patrimônio chegam a ser mais graves. Olha, o latrocínio é muito mais grave que o homicídio. O latrocínio é crime contra o patrimônio, o homicídio contra a vida. Percebe? A gente tem essa desvalorização, mas é uma desvalorização social. Não é do sujeito que está furtando o celular. Nós é que achamos mais grave ele levar meu carro, meu celular, do que matar alguém na rua. Percebeu? Deixa eu ver o que faltou. O que faltou eu responder aqui? Tá. Albert, eu só vou fazer um comentário a respeito, eu aproveitar a questão dos padres, pastores. Eu trabalhei na agência prisional durante um tempo e, mais uma vez, eu acho que a religião pode ser tão boa quanto ruim em determinadas... Agora, o que eu acho que é muito ruim é essa evangelização sem os conceitos corretos que acontece. Na grande maioria das vezes, o sujeito, quando está lá no meio dos evangelizados e evangelizadores, ele busca quase que um resultado final. Eu quero ser evangelizado, eu vou participar de tudo, porque eu vou reduzir minha pena com isso. E normalmente as pessoas que ensinam, e aí eu vou ter muito cuidado para falar isso, para não parecer que eu estou fazendo aqui um discurso contrário às religiões, porque não é isso, mas a religião é importante a partir do momento que você entenda os valores e acredite naqueles valores que estão sendo repassados. Acreditar nos valores não significa acreditar no discurso. Repassar discurso é uma coisa, repassar valores é outra. E aí é curioso que enquanto você me falava, eu lembrei de um aluno que errou uma questão numa prova minha e falou: professor, eu errei porque essa questão aqui eu não entendi da maneira que ela está. Eu falei: você não entendeu por quê? Porque meu pastor leu isso ontem na Bíblia, ontem me explicou que essa palavra significava outra coisa. Sabe por quê? Porque a palavra pode significar o que ele quiser quando ele está falando de discurso teológico. Aquilo pode ter o significado que ele quiser. E aí é muito complicado e às vezes até temerário você reproduzir esse discurso de maneira irresponsável. E querendo ou não, essa é a ideologia que a gente forma hoje, né? E perceba, eu estou usando de maneira proposital a palavra ideologia. Ou seja, a gente busca essa repetição. A gente sabe o Jesus Cristo salva como marca, quase que eu tomo Coca-Cola tatuado no braço, é exatamente isso. É marca. Sabe por quê? Porque nós conseguimos transformar até os valores cristãos em mercadoria. Até isso virou mercadoria. Então a gente volta mais uma vez à história da ideologia. E aí a Nelma já foi, mas eu vou aproveitar, eu não posso ficar sem falar isso, gente. Vamos privatizar o presídio, que é a solução. Eu pergunto a vocês, o privado busca o quê? Lucro. Ninguém trabalha de graça. E aí eu sinceramente não quero um presídio que vá cuidar da minha liberdade em troca de lucro. Eu não quero, não acho que seja a solução. Porque ele não está lá para recuperar ninguém, o objetivo dele não é o resultado do preso, o objetivo dele é o resultado financeiro no fim do mês. Isso é lógico. Ninguém vai montar um presídio que eu quero montar um presídio porque eu tenho um sonho de salvar a humanidade. Não, o objetivo não é esse. O objetivo não é esse.
Eu acho que eu respondi todas as perguntas, né? Ou está faltando alguma coisa? Eu estou tentando não ser muito prolixo. Eu peço licença para relatar uma experiência pessoal. Trabalhei 7 anos com meninos de rua como voluntário, em diferentes instituições. Isso aconteceu justamente quando estava nascendo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso tem quantos anos? 20? Mais ou menos isso. Eu que agora completo 20 anos como professor universitário, foi em torno dessa época. Lei 8.069. Nessa época, eu então conheci o Código do Menor, a postura, o movimento, a ideologia de antes de punição e encarceramento, para uma ideia de ressocialização, de tratamentos e cuidados, com todas as precariedades que os dois sistemas têm. E um dos trabalhos que eu fiz foi a criação, depois de 1 ano e meio de pesquisa no Juizado da Infância e Juventude de Goiânia, de um conselho interdisciplinar de ética, do qual eu fui o presidente fundador, e elaboramos um regimento interno que hoje serviu de base para a reprodução em vários dos juizados da Infância e Juventude em todo o Brasil. Qual é a ideia? A ideia é que, em princípio, era da minoridade penal ser alterada para resolver o problema via encarceramento, trabalhar aquilo que Kant chamou de minoridade intelectual, aumentando, portanto, a consciência crítica, sem acusar os outros da responsabilidade que é intransferivelmente própria. Esse trabalho implicou em uma reorganização do Juizado da Infância e Juventude, com cursos de treinamento, de aprendizagem, dos próprios agentes de proteção, que então foram transformados dos antigos comissários de menores. É incrível porque o resultado desse trabalho, porque nós queremos antes tratar dos outros, os ditos menores, sem perceber o quanto nós somos menores. Esse trabalho teve um efeito que eu acho encantador. Hoje não se entra no Juizado da Infância e Juventude sem uma consciência que já não é mais o da educação formal, é o da cultura. Cultura que é feita lateralmente em vários pontos. Esse foi um deles. O outro foi quando, mais ou menos nessa época, um pouco depois, eu inaugurei na Feira da Lua em Goiânia um trabalho eu chamei de inspirado de Gandhi. A segurança da Feira da Lua fui eu que criei. Isso tem quase 2 décadas. Mas a intenção, dado o espaço público, que não é permitido a ninguém retirar do livre-arbítrio o direito de ir e vir, e encarcerar ninguém, ao mesmo tempo tínhamos um problema socioeconômico. Meninos de rua, pessoas classificadas como feias, porque inadequadas, a classe pobre e pedinte, estava atrapalhando a classe média a comprar, porque é um espaço público, a feira é um espaço público. Então o que fazer? A gente não pode prender. Não era essa a intenção. O que fazer? Como eu trabalhava muitos anos com os meninos de rua e conhecia praticamente todos, e eles me conheciam, eu promovi uma conversação, e é nisso que eu creio, entre os funcionários da Feira da Lua, os feirantes e esses meninos de ruas, os pedintes e os vendedores ambulantes, que não pagam impostos. Promovi uma negociação entre o que uns poderiam oferecer aos outros em um acordo frágil, delicado e constante. E, por exemplo, consegui com que os feirantes que cortavam bolos e tortas, mas que quebravam, aqueles pedaços que ainda eram comestíveis, mas não eram esteticamente vendáveis, a guardarem isso para os meninos de rua e para os pedintes. E organizei com eles um espaço e um tempo para esse concílio. E procurei organizar dentro da feira espaços de conciliação em que poderiam ficar os pedintes, poderiam ficar os ambulantes, sem ferir nem aos feirantes, nem àqueles que, excluídos socioeconomicamente, tinham também o direito de estarem ali. Não foi fácil, mas foi possível. E, na época, voluntariamente, eu colocava uma camiseta escrito Gandhi, porque eu acreditava no trabalho da não violência, que não é não violentar o outro, é construir espaços de diálogo e pacificação entre o nosso desejo de colonizar o outro.
Por um tempo foi possível, depois a coisa cresceu e eu decidi abandonar porque estava além dos meus limites. Eu queria comentar um pouco o que a Isabela falou sobre a psiquiatria forense. Eu não tenho, por conta da minha opinião, o direito de transformar isso em um conhecimento sólido ou absoluto a respeito, mas vou lhe dizer as minhas impressões. O que chamamos de ciência de criminologia nasce com o italiano Cesare Lombroso. Este homem constrói uma ciência do tratamento e adestramento e conserto totalmente vinculados ao que Foucault mostrou muito bem dos chamados loucos por um saber de verdade médico em nome do aprisionamento e da contenção. Ele vai dizer coisas que foram adequadamente utilizadas pelo fascismo e pelo nazismo. Por exemplo, mão grande, mão de ladrão, rosto quadrado, queijo avantajado. Você vai encontrar uma pessoa de força e austeridade. Um rosto circular, anatomicamente, uma pessoa que tende à bondade ou tende aos sentimentos muito mais do que às ações. Qual a ciência disso? É um absurdo. É um absurdo querer tipologizar, como hoje ainda existe a herança de Lombroso, 3 homens negros em um carro à noite, certamente são bandidos. 3 homens brancos no mesmo carro, não são. Isso é Lombroso. O mais curioso ainda é que Cesare Lombroso negou a própria teoria absurda do homem geneticamente mau, do homem geneticamente inadequado, quando ele se tornou religioso espírita e rejulgou, refez o seu julgamento, dizendo que esses valores são espirituais e não corporais. Mas apesar do próprio Lombroso negar a sua teoria, ela adequou e foi um instrumento perfeito da criminologia, tanto para o fascismo, quanto para as estruturas ocidentais, americanas e brasileiras. Elas funcionam na cultura popular. Depois nós tivemos o Prêmio Nobel de Medicina. Salvo engano, o Prêmio Nobel é dado àqueles que são mestres da cultura e crescimento da humanidade, não foi? Eu me lembro o nome do médico que recebeu o Prêmio Nobel português por ter criado a lobotomia. Sabe o que é isso? Você arranca, faz uma cirurgia aqui no lobo frontal e a pessoa nunca mais raciocina. Ela vai dormir e babar o resto da sua vida corporal. A lobotomia, graças à criminologia nascente, ganhou o Prêmio Nobel de Humanidade. Como isso é possível? Resposta: a ciência que curiosamente serve ao instrumento de aprisionamento que não é isento de poder. Mas não para por aí. Os exemplos não são poucos. Observe que as mesmas medicações psicoativas que são utilizadas para a cura, elas próprias criam a doença. Se você não tem um transtorno obsessivo compulsivo e passar a usar medicações, você vai desenvolver. Observe uma pessoa que começa a ter dependência de uma medicação, o corpo não produz mais os hormônios equivalentes. Então a medicação se torna necessária. Logo, não é difícil imaginar, nós temos vários filmes para citar isso, desde, falando na lobotomia, interpretado pelo Jack Nicholson, Um Estranho no Ninho, e para citar um exemplo bem brasileiro, das prisões, Bicho de 7 Cabeças. O adolescente que fumou maconha foi considerado um criminoso, entra dentro de um manicômio, ele é drogado, e quanto mais drogado, ele tem efeitos da medicação psicoativa como sendo uma pessoa retardada. Ora, então mais medicação para tratamento. Depois de algum tempo, quem de vós, quem de nós seria normal depois de tanto tratamento de normalização? Daí é o que Michel Foucault elaborou como exame. Depois de aplicado o teste e a metodologia de tratamento, eu tenho uma prova de que ele é doente. Então, as prisões fabricam os delinquentes e a medicina fabrica o doente. Não o doente especificamente, fabrica a doença.
O doente foi postulado como, a partir do século XVII, como trabalho não mais da verdade, da autoridade médica. Ficou para uma categoria subprofissional, o enfermeiro. O enfermeiro cuida do doente, cuida do enfermo. É o enfermeiro, hoje, aquele antigo médico da Idade Média, que cuidava da pessoa, numa relação espiritual, certo ou errado. Agora o médico não cuida da pessoa, ele cuida da verdade médica. E esse estatuto do poder na criminologia e na psiquiatria forense, por que haveria de ser diferente? É claro que existem médicos, filósofos, professores, tanto críticos quanto irracionais nessa pós-modernidade. Mas eu acho que ainda vai, no campo da psiquiatria forense, a necessidade urgente de ter o que o professor disse brilhantemente, colocar-se no lugar do outro ao tratá-lo. Você gostaria de tratar o outro da mesma maneira se fosse você lá? Essa ideia me permite caminhar para a Alba Maria, que é a ideia muito utilizada e deturpada das religiões, em que vale a pena recuperar o que é a ideia no cristianismo de Jesus. Eu faço a partir de um filósofo lituano, judeu, Emmanuel Levinas. E ele vai dizer, é curioso não termos dado conta de que o que há de comum em todas as religiões não é a teologia. Não foram elas, as verdades reveladas, que tornaram as religiões importantes, mas foi a ética que elas trouxeram. O próprio Jesus é um exemplo máximo disso. Não há nome pessoal. Jesus, pessoalidade. Ele não vem dizer questões pessoais. Ele vem falar sobre uma ética que ultrapassa o que na religião que ele não criou, estabeleceu uma ética, disse, inclusive, que era não para os judeus, mas para os gentios, os não-judeus, para todos. Pois bem, Jesus aqui deve ser entendido como uma ética e não como um nome teológico, penso eu. Por exemplo, Jesus salva? Não, a ética salva. O próprio Jesus, você não vai olhar para mim e me encontrar, vai buscar a mim quando for atrás daqueles que estão sem o comer, sem o dormir, estão à sorte de toda a carência. Não se encontra Jesus na pessoa dele, mas fora dele. É a alteridade, o conceito fundamental do cristianismo, ao próximo como a si mesmo. Portanto, se Jesus salva, o que salva é a ética. Portanto, não uma vontade religiosa, mas um exemplo de trabalho religioso. O amor aqui não é entendido como piegas, esse eu gosto de você. É um nome científico, um nome filosófico para a ética. Rodrigo, eu acho que a resposta que eu disse no campo do juizado da infância e juventude, no trabalho da Feira da Lua, pode ser esse encaminhamento. Como garantir a liberdade sem ter que ir para a prisão? Gandhi, do qual eu me inspirei, mostrou isso. Diálogos recorrentes não são fáceis e não sem luta para que a não violência não seja em nada sinônimo de passividade, mas uma luta permanente, e não importa mais o sucesso material dela, importa apenas que a direção esteja certa. Acho que se isso acontecer, independente dos resultados, nós estamos fazendo uma avaliação capitalista econômica, nós estaremos no princípio adequado. É isso.